Oi, eu me chamo Meire e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que eu faço para desenhar rosto e cabeças. Esse vídeo aqui vai estar sendo dividido em duas partes. Hoje eu vou mostrar como que eu desenho rosto e cabeças. E na parte 2 vou mostrar como que eu desenho olhos, bocas, nariz e orelhas, que são as partes do rosto. Então vamos para a explicação de como que eu faço para desenhar cabeças e rostos. A maneira como eu desenho cabeças hoje em dia é a partir de um quadrado. E o motivo de eu ter começado a desenhar cabeças a partir de um quadrado é que você vai saber o ângulo e a perspectiva em que a cabeça vai estar. Então na hora que você vai desenhar vai ser bem mais fácil. Quando eu estava aprendendo a desenhar a cabeça a partir de um quadrado, eu assisti vários vídeos aqui no YouTube em português, inglês e espanhol. E vários desses vídeos me ajudaram a entender como que fazia para desenhar a cabeça a partir de um quadrado, mas eu não conseguia desenhar. Eu não conseguia aplicar o que eu aprendia nos vídeos, mas eu consegui entender melhor quando eu fui estudar com um livro do Tom Fox, que é o Anatomy for Artists, Drawing for Me Pose. E nesse livro do Tom Fox é como se fosse um guia que vai te ensinar a desenhar anatomia em perspectiva, também vai ensinar pose e é bem detalhado a forma como ele ensina nesse livro. E eu tô só falando desse livro aqui porque ele me ajudou. Acho que seria legal ressaltar que ele foi algo que me auxiliou nos meus estudos para me conseguir desenhar a cabeça a partir de um quadrado. E não só a cabeça, mas o corpo todo no geral, então fica aí uma recomendação de um livro que eu recomendo bastante. Apesar de eu ter aprendido a desenhar cabeças com o livro do Tom Fox, eu não sigo à risca o modo como ele ensina, eu não consegui me adaptar àquela forma que ele ensina, então eu só absorvi algumas coisas que eu achava essencial para me conseguir desenhar a cabeça. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra desenhar cabeças. Como construir o quadrado. Como eu disse, eu desenho cabeças a partir de um quadrado e essa construção do quadrado pode ser feita em 4 passos. Primeiro passo. Comece desenhando um quadrado em perspectiva. Saber colocar um quadrado em perspectiva vai te ajudar muito. Se você souber perspectiva com um ponto de fuga já vai funcionar bastante. E se você não souber perspectiva, eu vou deixar um link na descrição pro vídeo do Max Medina, que é um vídeo em que ele te ensina a desenhar perspectiva em 3 passos, que é um vídeo que me ajudou bastante a entender como que faz para desenhar perspectiva. Então se você não souber, eu recomendo que vocês vão lá ver esse vídeo. Segundo passo. Você vai pegar esse quadrado e empurrar as laterais para ter mais altura do que largura. E por que fazer isso? Algumas pessoas têm um rosto bem quadrado, mas geralmente as cabeças são mais altas do que larga. Terceiro passo. Nas laterais desse quadrado, você vai fazer uma linha ao meio e você vai dividir esse quadrado em 3 partes. Então vai ter 1/3, 1/3 e 1/3. E você vai estar removendo o terço inferior desse quadrado, o que já vai dar um ar mais de cabeça. E as partes onde você remove esse terço inferior é onde seria ali a parte onde fica a orelha e a parte de trás onde fica o pescoço, que não está vista aí no exemplo. Quarto passo. Depois de remover o terço inferior, você vai cortar os lados desse quadrado porque a cabeça afunila de cima para baixo. E tá pronto o quadrado. Quando eu vou desenhar uma cabeça, eu já começo a partir do passo 4. Então eu já começo com uma cabeça que já tem as laterais empurradas, que já tem o terço inferior removido e que já foi feito os cortes dos lados. Recomendo que quando vocês forem praticar já comece a partir do passo 2, porque não tem por que você desenhar um quadrado ali normal e depois você empurrar as laterais, então recomendo que você já comece a partir do passo 2, empurrando ali as laterais e já removendo o terço inferior. Não se preocupe no começo, quando você estiver praticando, em cortar os lados desse quadrado. Como praticar a cabeça a partir do quadrado? Tem algumas formas de você praticar a cabeça a partir de um quadrado. A primeira delas é você pegar imagens de cabeças em vários ângulos e o que você pode fazer é pegar essa imagem e traçar um quadrado ali em cima. Se você quiser, pode também traçar algumas linhas guias ali por cima e depois você tenta reproduzir isso. Com o tempo, quando você estiver mais confortável e dominando melhor a desenhar a cabeça a partir de um quadrado, recomendo que você já faça direto sem fazer o traçado. E você pode achar essas imagens de referência de cabeças em vários ângulos no Pinterest. É só você pesquisar ali por Head Reference Angles ou Head Angles Reference, que vai aparecer várias imagens de cabeças em vários ângulos. Outra forma é você acessar o site referenceangle.com, que é um site onde vai ter uma cabeça ali que você consegue definir o ângulo em que ela está. Então você consegue também escolher se a cabeça é feminina, masculina, algumas coisas a mais, idade. E daí, se você for escolhendo ali o ângulo da cabeça, vai aparecendo algumas imagens de acordo com o ângulo que você definiu ali na cabeça que você mexe. Às vezes aparecem algumas imagens que não estão muito relacionadas ao que você colocou, mas funciona do mesmo jeito.
A segunda opção é praticar com cabeças em 3D. Vou deixar na descrição o link também para essa cabeça em 3D que está disponível no Sketchfab. E ao treinar com as cabeças em 3D, você vai conseguir entender melhor o ângulo em que ela está. E como vocês puderam perceber, essa cabeça em 3D ela é bem quadradona, então eu fiz ela já com um quadrado afinulado e com altura, que é como eu já estou acostumada, então é mais fácil de eu conseguir aplicar. Então recomendo que vocês também, com o tempo, se vocês forem treinar com uma cabeça em 3D, no caso essa daí, já tente fazer ela com um quadrado afunilado e com altura. Uma coisa que eu quero ressaltar, mas que talvez seja um pouco óbvia, quando vocês forem praticar a cabeça a partir de um quadrado e um ângulo visto de baixo, lembre de fazer a partezinha onde seria mais ou menos a representação do nosso queixo menor. Lá no começo, quando eu tava aprendendo a desenhar a cabeça em um ângulo visto de baixo, eu fazia essa parte bem maior, esquecendo da remoção do terço inferior e corte na lateral, que deixa essa parte bem menor. Então, tô deixando logo aqui de aviso, e é só lembrar que essa partezinha é menor. E como que faz para encaixar um olho aí, uma boca, um nariz, uma orelha, onde que eles ficam? Até agora eu mostrei pra vocês como é que eu desenho a cabeça, que é a partir de um quadrado, e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra desenhar o rosto. E é com o rosto onde você vai brincar com as proporções, o formato do rosto, que você vai representar uma pessoa, um personagem, alguém. Então vamos entender as proporções do rosto. E para a proporção do rosto, eu sigo a regra dos terços, que basicamente o original divide o rosto com 3 linhas, sendo elas a linha da sobrancelha, a linha do nariz e a linha do queixo, só que eu desenho também a linha do cabelo. Então o rosto vai estar sendo ali dividido em 3 partes, então vai ter 1, 2, 3 partes. E daí quando eu vou desenhar o rosto, eu começo a ler com a cabeça com um quadrado, com a regra dos terços e algumas coisas a mais. Agora sim, como eu desenho o rosto. Rosto de frente. Quando eu vou desenhar um rosto de frente, eu começo com um quadrado ali em perspectiva e depois eu desenho uma linha vertical bem no meio desse quadrado e eu vou estar dividindo esse quadrado em 3 partes. Então, nessas 3 partes, a primeira linha nós vamos ter a linha do cabelo, depois a linha da sobrancelha, a linha do nariz e a linha do queixo. E entre a linha do nariz e a linha do queixo, bem no meio, vai ter a linha da divisão da boca. E um pouco abaixo da linha da sobrancelha vai ter a linha dos olhos. E para você saber mais ou menos onde essa linha fica localizada, é só você desenhar uma linha entre a linha da sobrancelha e a linha do nariz. Vai ser uma linha em cima, uma linha embaixo, e essa linha que fica em cima seria a linha dos olhos. Depois de fazer essas divisões, eu incluo curvatura ao meu rosto. Então é nessa hora que você vai dar um formato ao seu rosto, decidir se ele vai ser um rosto mais quadrado, um rosto triangular, um rosto redondo, um rosto em formato de coração. Existem vários formatos de rosto, e lembrando que a linha da boca também é a linha da mandíbula, que é uma parte que dá bastante formato ao seu rosto. E essa linha da mandíbula é essa quebra que faz até chegar à linha do queixo. Depois de incluir curvatura ao meu rosto, eu vou então desenhar as partes do rosto. Então na linha dos olhos eu vou desenhar os olhos, depois na linha do nariz o nariz, na linha da boca a boca, na linha da sobrancelha a sobrancelha. E lembrando que as orelhas ficam entre o espaço do nariz e a sobrancelha. Outras 2 coisas que você também tem que saber é que a distância dos olhos é igual a um olho. E existe um macete para você saber localizar o nariz e a boca ali, que entre os olhos fica normalmente o nariz e a boca fica entre o meio dos olhos. O nosso rosto também tem o arco zigomático, que é essa parte que fica bastante marcada em algumas pessoas. Eu não costumo desenhar esse arco, mas é interessante você saber que ele existe. Rosto em 3/4. Para desenhar um rosto em 3/4, eu também vou começar ali com um quadrado em perspectiva, só que dessa vez você vai estar vendo bem mais da lateral. Depois que eu desenho esse quadrado, eu vou estar fazendo aquela linha no meio, que vai estar na vertical bem no meio do quadrado, e ela vai estar um pouquinho pro lado, já que o quadrado está em um ângulo mais virado. Lembre disso quando você for desenhar essa linha. Depois eu vou estar dividindo esse quadrado em 3 partes, assim como no rosto de frente. E lembrando, a primeira linha é a linha do cabelo, depois nós temos a linha da sobrancelha, a linha do nariz e por último a linha do queixo. Entre a linha do nariz e a linha do queixo nós temos a linha da divisão da boca e na linha um pouco abaixo da sobrancelha nós temos a linha da divisão dos olhos. E para localizar essa linha aqui nem no rosto de frente. E depois nós vamos incluir curvatura ao nosso rosto. Ao desenhar rostos em ângulos de 3/4, você vai perceber que na região ali do olho, geralmente faz essa voltinha. E o motivo pelo qual faz essa voltinha é que ali a gente tem o osso zigomático. Em ângulos vistos de frente ele não fica tão evidente, muito menos em ângulos vistos de perfil, mas em um ângulo visto de 3/4 ele acaba sendo bem evidente. Então lembre quando vocês forem desenhar um rosto em ângulo de 3/4 de fazer essa voltinha, porque ela está presente no nosso rosto.
E por último, nós vamos encaixar as partes do rosto. Você vai encaixar ali as partes do rosto que nem você fez no rosto de frente, e sobre as orelhas ela vai estar ali entre o espaço da sobrancelha e do nariz. Eu faço uma leve linha voltada para trás, e as orelhas vai estar mais ou menos ali no meio dessa parte da lateral, e ela tem uma leve curvinha, ela não é pregada no rosto. E dependendo do ângulo, você vê uma só orelha, ou então você vê as duas. Em ângulos de 3/4, as partes do rosto ficam assimétricas, já que o rosto está virado. Então, normalmente, uma coisa que acontece bastante é que um olho fica maior que o outro e ele vai ter que seguir ali o ângulo. Vou explicar melhor sobre como desenhar essas partes do rosto em ângulos de 3/4 na parte 2. Outra coisa que também acontece em ângulos de 3/4, dependendo do quão virado o rosto está, vai haver a sobreposição ali das coisas. Então, normalmente o que acontece bastante é do nariz cobrir uma parte ali do olho, ou então cobrir uma parte ali da onde seria a curva do nosso rosto. Também vai ter ali o arco zigomático saindo do começo da orelha até o queixo. Rosto de perfil. E não é nenhuma novidade que para um rosto de perfil também começa com um quadrado ali em perspectiva, só que dessa vez você vai estar vendo praticamente só a lateral, já que é um rosto de perfil. Depois o que eu faço é fazer aquela linha bem no meio desse quadrado, como se eu estivesse dividindo ele em duas partes. Depois eu vou estar dividindo em 3 partes esse quadrado, e vou estar removendo o terço inferior. E até aqui é como se eu tivesse feito aquele passo a passo lá do comecinho da construção do quadrado. Depois, oposto aonde eu removi o terço inferior, eu também vou dividir em 3 partes, fazendo lá aquela regra dos terços, onde vai ter a primeira linha, a linha do cabelo, a linha da sobrancelha, a linha do nariz e a linha do queixo. Entre a linha do nariz e a linha do queixo tem a linha da divisão da boca, e um pouco abaixo da linha da sobrancelha tem a linha do olho. Na hora de fazer a curvatura do rosto, eu vou usar algumas linhas para representar alguns ossos, sendo eles ali o frontal, que é onde seria a nossa testa. A primeira e segunda linha seria a representação do osso parietal, e a terceira e quarta seria a representação do osso occipital. Ao desenhar essas linhas para representar esses ossos, o certo é que eu deveria estar fazendo elas mais arredondadas, mais curvadas, mas sinceramente não faz tanta diferença assim, porque eu vou adicionar um cabelo ali em cima e vai cobrir tudo isso. Só faria a diferença se eu fosse fazer uma pessoa careca ou que tivesse o cabelo muito baixinho. Aí sim eu faria essas linhas mais arredondadas, mas geralmente eu faço elas assim bem quebradas mesmo, só se conectando. E ali na linha da representação do osso frontal, você vai estar puxando uma pequena linha até a linha dos olhos, que aí meio que vai ser a testa e onde estaria a sobrancelha. Às vezes em alguns rostos, dependendo, tem uma leve curvinha até a mais por conta da sobrancelha, mas aí eu não fiz ela. Aí depois essa linha que você puxou até a linha dos olhos, você vai puxar pra fora pra tá fazendo ali a representação de um nariz. Depois você vai estar puxando ali pra fazer a boca, e depois você vai puxar essa linha até o queixo. Na parte 2 eu vou explicar melhor como que faz pra desenhar a boca e o nariz em ângulo de perfil. E pra desenhar a orelha em um ângulo de perfil, ali onde você fez aquela linha guia, você vai desenhar mais uma linha, só que ali no meio, e daí você vai encaixar a orelha ali. Eu fiz ela um pouco reta demais, ela é mais inclinadinha, mas por final eu arrumo isso. E pra você dar um formatinho ali de rosto, lembra que você só vai fazer uma linha ali saindo da orelha até a linha da mandíbula e se conectando até a linha do queixo. Pra desenhar o olho, eu não faço aquele círculo, eu faço um formato de um triângulo, porque o olho tem que seguir o ângulo. E para mim saber mais ou menos onde o olho está localizado, é só eu desenhar uma linha ali no meio, e o final do olho vai estar encostando ali, e ele vai estar um pouco distante da outra linha. E para você saber onde termina mais ou menos ali a boca, fica no meio dos olhos. Uma coisa sobre rosto de perfil é que se ele estiver um pouquinho virado ali pro lado, você consegue ver o outro olho, mas geralmente você só vê um olho. Outra coisa também é que ali na parte do nariz, da boca e do queixo faz essa escadinha, que é um macete para você desenhar essa parte que é bem chata de desenhar, vou ser sincera. Mas se você lembrar que faz essa escadinha, fica mais fácil na hora que você for desenhar essa parte. E depois eu faço ali o arco zigomático, que sai do começo da orelha até o queixo. E agora eu queria dar uma explicação mais detalhada sobre o arco zigomático. Eu pesquisei bastante para entender o que seria esse arco zigomático. Primeiro, eu encontrei que o arco zigomático seria ali a junção de vários ossos do crânio. Depois eu encontrei que o arco zigomático era algo que se formava. Mas o que você precisa saber sobre o arco zigomático é que ele vai estar saindo ali do começo da orelha, que está localizada na parte do osso temporal. Vai estar pegando ali o osso zigomático e vai estar indo até o final da mandíbula. Se a gente for analisar a cabeça de Saurhead, que é uma outra forma de desenhar a cabeça, inclusive muito boa para você entender sobre luz e sombra, você vai ver que o arco zigomático ele fica bastante marcado. Outra coisa é que o arco zigomático, ele necessariamente não precisa ser essa linha curvada que vai saindo ali da orelha até chegar na mandíbula.
tem umas leves quebras, já que o arco zigomático ele também contribui ali para a definição da maçã do nosso rosto. Às vezes o arco zigomático vai ser mais marcado, né? Ou às vezes ele vai ser menos marcado, marcando só ali a definição do rosto e não descendo uma linha até o queixo. E como eu disse antes, se você for desenhar um personagem que tem o rosto ali mais marcadão, é o arco zigomático que vai fazer parte disso. E é assim que eu faço para desenhar as 3 maneiras mais comuns de desenhar cabeças / rostos. Lembrem que isso daqui é só uma base e que existem vários tipos de rostos, então é preciso fazer adaptações nessa base. Isso daqui é só uma base, é só um modelo, então façam adaptações já que existem vários tipos de rostos. E também é preciso fazer adaptações em ângulos mais distorcidos, por exemplo, em um ângulo virado para cima, as orelhas ficam abaixo dos olhos, e um ângulo em que o rosto está virado para baixo, geralmente as orelhas ficam acima dos olhos, então em ângulos distorcidos essa base não funciona, então é preciso fazer adaptações. Outra coisa a se levar em consideração ao desenhar um rosto é a idade. As proporções que eu ensinei até agora há pouco era de um rosto de um adulto, um adolescente, que é dividir o rosto em 3 partes. Já um rosto de um idoso seria dividido da mesma forma, dividir em 3 partes. A única diferença é que quando você fosse fazer as curvaturas do rosto, haveria o caimento da pele, então geralmente as coisas caem para baixo, pelo menos o que eu observei, e geralmente as orelhas e o nariz ficam maior. E algumas linhas também ficam bem marcadas no rosto quando você é um idoso. Geralmente são essas linhas franzidas na testa, essa linha meio côncavo também na testa, chegando até os olhos. As sobrancelhas geralmente são bem peludas e meio selvagens. As pálpebras, elas são caídas, então elas acabam cobrindo os olhos. Também temos os pés de galinhas no finzinho do nosso olho. A parte das orelhas e a bolsa da olheira, não sei qual é o nome dessa parte, tende a ficar bem caída e marcada. Também naquela parte do arco zigomático ele acaba ficando bem marcado. E na parte do nariz, às vezes acaba marcando uma linha ali descendo para baixo. E também na região do queixo acaba também ficando uma linha bem marcada. Claro que essas linhas vão variar de rosto para rosto. E geralmente alguma dessas linhas estão presentes em animes para representar um personagem idoso. Agora, se você for desenhar uma criança ou até um bebê, eu não costumo desenhar muitas crianças, muito menos bebê, é algo que eu quero desenhar mais. No caso, crianças, bebê eu não tenho muito interesse, mas quando você for desenhar crianças, as proporções vão mudar bastante e o quadrado também vai mudar. Você vai desenhar um quadrado bem menor e quando você for fazer a curvatura do rosto, geralmente em crianças o rosto é bem mais arredondado e as divisões, aquelas divisões em 3 partes, elas são bem mais perto. Então, geralmente em crianças você vê as partes do rosto bem perto e geralmente um olhozinho maior, que até em animações é comum você ver um rosto pequenininho e os olhos bem grandes. E geralmente às vezes você não consegue nem ver a sobrancelha e quando tem ela é bem sutil. E gente, é assim que eu faço para desenhar cabeças e rostos. Espero que esse vídeo possa ajudar alguém de alguma forma, porque foram semanas na produção desse vídeo para mim conseguir explicar o melhor possível a forma como que eu faço para desenhar. E lembrando que essa é a forma como eu desenho, existem várias formas, vários métodos aí de como que faz para desenhar cabeças e rostos. E essa daqui é só mais uma delas e eu resolvi compartilhar na forma de estar ajudando alguém. Então, se você não conseguir se adaptar à forma como eu desenho, recomendo que vocês testem as várias formas, vários métodos que estão espalhados aí pela internet. E no próximo vídeo eu vou ensinar como que eu faço para desenhar as partes do rosto. Mas se você já sabe como que faz para desenhar as partes do rosto, depois de você praticar como que faz para desenhar a cabeça a partir de um quadrado, recomendo que você desenhe alguns rostos, né? Ou seja, incluindo ali as partes do rosto. E é isso, gente. Pratiquem bastante, porque só praticando o que era difícil vai se tornar fácil. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bye! Até a parte 2. Bye, bye!